Olá a todos, bem-vindos à nossa palestra para o Pensar Contabilidade, esse evento tão importante que vem numa hora fundamental em que todas as empresas estão se reinventando, os escritórios de contabilidade estão trazendo novas posições para os seus clientes, então é fundamental nós termos essa oportunidade de discutir formas novas de se pensar na contabilidade. Eu agradeço pelo convite já desde então, agradeço pela audiência de você que está nos assistindo e vamos então fazer uma boa palestra, espero que todos nos acompanhem até o final. Lembrando que a nossa palestra vai ser voltada para o perfil do profissional contábil, então o nosso título é muito mais do que o perfil, é a atitude que conta, do guarda-livros ao contador consultor. Então nossa ideia aqui é fazer um comentário, uma breve apresentação do perfil do profissional contábil desde o início, desde que ele surgiu, essa profissão aqui no Brasil, até os tempos atuais, mostrando como que a nossa profissão evoluiu, né, do simples guarda-livro, aquele profissional mais técnico, aquele profissional voltado para a parte mais burocrática das empresas, que pouco valor agregava para a tomada de decisão, até o perfil do profissional de hoje, o contador 4.0, o contador consultor, o contador gestor, que vai realmente agregar valor com a contabilidade, prestando informações úteis para a tomada de decisão nas empresas. Então, a nossa ideia é fazer esse apanhado geral aí, histórico, e mostrando como que nosso perfil mudou nos últimos anos e como que você, né, contador ou futuro contador, se for de repente um acadêmico em contabilidade, pode fazer para você se tornar esse contador consultor e para que realmente você se destaque dos seus concorrentes e dos nossos demais colegas que ainda não passaram para essa parte de consultoria, ainda se mantiveram na parte de guarda-livros, na parte mais burocrática. Então a ideia é fazer esse comparativo aí em relação à evolução do perfil do profissional contábil nos últimos anos. Vou passar aqui. Bom, então aqui eu coloquei uma breve apresentação minha, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor André Charoni, sou contador, consultor, empresário contábil, professor universitário com mais de 10 anos de experiência, palestrante e escritor. Tá? Tenho alguns livros publicados aqui no Brasil, em Portugal e na Espanha, tá? Dezenas de artigos, inclusive quem quiser pode pesquisar meu nome no Google que você vai encontrar algumas das minhas obras para aquisição. Enfim, meus livros estão à venda na Saraiva, na Amazon, então nas principais livrarias você encontra algumas das minhas obras publicadas. Também sou apresentador de um programa de TV aqui em Belém do Pará, que é o programa Conexão Contábil. Quem for daqui de Belém pode assistir, melhor dizendo, o programa todas as terças e quintas no canal 16, tá? Mas quem não for daqui de Belém pode acessar também nosso programa através, deixa eu anotar aqui para vocês, do nosso canal no YouTube, youtube.com/André Charoni. Então é só você pesquisar o meu nome no YouTube também que você vai poder acompanhar aí nossos programas Conexão Contábil. São programas voltados para a contabilidade, como o próprio nome sugere, tá? Então são programas voltados para assuntos contábeis, mas abordados de uma forma bem simples também, para que empresários, para que pessoas que não sejam necessariamente contadores ou estudantes de contabilidade consigam entender também. Então, eu recomendo, quem ainda não conhece o nosso programa, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/André Charoni, que você vai poder acessar então. A título de formação acadêmica, eu tenho MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV e tenho formação internacional na Universidade de Harvard em Empreendedorismo em Países Emergentes, tá, lá nos Estados Unidos. Profissionalmente, eu atuo como contador, sou sócio do escritório Belconta Belém Contabilidade, que é um escritório que fica aqui em Belém do Pará, e sou diretor acadêmico do portal Neo Ensino, que é um site de ensino à distância. Quem quiser conhecer também pode conhecê-lo através do nosso site, que é www.neoensino.com. Ok? Então, uma breve apresentação aí para quem ainda não me conhece, possa fazê-lo. Bom, vamos iniciar então a nossa palestra pelo básico, tá? Pelo começo. Então, por mais redundante que possa soar, vamos iniciar pelo início. Vamos começar pelo começo. Então, a gente vai iniciar falando aqui rapidamente sobre o conceito de contabilidade. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo já são contadores, muitos de vocês são estudantes de contabilidade, então já tem uma noção do que seria a contabilidade, mas eu sempre gosto de, quando tratar sobre um assunto, iniciar do início. Por mais, enfim, paradoxal que possa parecer, por mais pleonástico que possa parecer, a gente vai iniciar então do início explicando o que seria a contabilidade, sem, é claro, adentrar muito em conceitos
teóricos, que não é nosso objetivo, mas apenas para a gente ter uma noção do que seria conceitualmente a contabilidade. Então eu trouxe aqui dois conceitos que eu acho interessantes. O primeiro é, oficialmente falando, o primeiro conceito que nós temos sobre contabilidade no Brasil. Então a primeira definição do que seria contabilidade feita aqui no nosso país foi essa do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi em 1924. Tá? Tem quase 100 anos aí já que foi elaborado esse primeiro conceito. Então, naquela época, os cientistas contábeis que se reuniram nesse primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade definiram que a contabilidade seria a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Eu acho que é um conceito um pouquinho mais arcaico, um conceito um pouquinho mais teórico, mas como eu disse, foi o primeiro conceito, oficialmente falando, que nós tivemos de contabilidade aqui no Brasil. E aí eu trouxe um conceito um pouquinho mais recente, tá? Que é de 2008, já fazem 12 anos aí, mas ainda assim, comparado com o primeiro, já é um conceito mais recente, que é o conceito do Antônio Lopes de Sá, que infelizmente faleceu em 2010, nos deixou aqui nesse nosso plano terreno, mas particularmente é um dos meus contadores, um dos meus estudiosos de contabilidade favoritos até hoje. Então, por isso eu fiz questão de trazer o conceito dele sobre o que é contabilidade. E o Antônio Lopes de Sá, ele definiu então em 2008 a contabilidade como a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos em relação à eficácia funcional das células sociais. Bom, esse é o conceito que eu acho bem interessante, mas eu confesso que ele é um conceito um pouquinho complexo para quem não está acostumado com a forma de escrever do Antônio Lopes de Sá, né? Afinal de contas, o que diabos seria a eficácia funcional das células sociais? Então, pode ser um conceito um pouquinho mais teórico para quem não está muito acostumado com essa questão aí da parte mais teórica da contabilidade. Basicamente, o que o Antônio Lopes de Sá quis dizer aqui não é muito diferente do que os nossos autores lá em 1924, no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, definiram. Basicamente, o que eles quiseram dizer foi que a contabilidade ela é a ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades e por objetivo transformar dados sobre esse patrimônio em informações úteis aos seus usuários. Eu particularmente acho bem interessante esse conceito porque ele traz alguns outros pontos importantes sobre a contabilidade, tanto a nível conceitual quanto prático. Então, por exemplo, aqui a gente define nesse conceito que a contabilidade é uma ciência social. Então é muito comum, creio que devam ter vários estudantes de contabilidade que estejam nos assistindo, ou mesmo os contadores, quando estavam estudando, é comum que você tenha ouvido falar, quando você de repente informou para a sua família que você ia fazer ciências contábeis, que você decidiu, que você optou por essa carreira profissional para você. Talvez muitas pessoas tenham dito, eu não sabia que você tinha tanta afinidade com matemática, né? Porque geralmente as pessoas ligam contabilidade com números e com matemática. Quando na verdade nós sabemos que a matemática faz parte da nossa grade curricular. É claro que o contador precisa ter noções básicas sobre matemática, mas nós trabalhamos muito mais com outras áreas, como, por exemplo, a parte do direito na questão das normas, com a parte da administração na questão da consultoria, do que necessariamente com a matemática. Você, para ser um bom contador, não precisa nem de longe ser um excelente matemático, até porque, na prática, hoje em dia, a maioria dos cálculos são feitos por computador, são feitos por software. A gente vai, inclusive, falar sobre isso mais adiante aí na nossa palestra. Então, essa questão da ligação da matemática com a contabilidade, né, de as pessoas acharem que a contabilidade é uma ciência exata, já é um conceito um pouquinho mais antigo, mas que ainda hoje você encontra algumas pessoas que pensam dessa forma. Porém, como nós dissemos aqui nesse conceito, a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. E por quê? Porque ela estuda o patrimônio das entidades, né, que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, só ajustar aqui nossa caneta. Pronto. Então, ele estuda o patrimônio das entidades, a contabilidade como ciência. E mais do que isso, ela estuda as formas como esse patrimônio irão afetar
nas empresas irão afetar a sociedade como um todo. Então, a partir do momento que você tem uma empresa que gera lucro, uma empresa que está próspera, a tendência é que ela contrate mais pessoas, a tendência é que ela contribua mais com impostos, que ela pague mais tributos, consequentemente ela vai contribuir mais para a sociedade. Por outro lado, se a sua empresa ela está em falência, se a sua empresa está diminuindo, ela vai demitir pessoas, ela vai pagar menos imposto, ela vai encerrar e vai acabar prejudicando a sociedade. Então, a partir do momento em que você, como contador, contribui para o desenvolvimento das empresas, que nós podemos chamar dessas empresas de células sociais, né? O Antônio Lopes de Sá, ele chamava isso na sua teoria do neopatrimonialismo, que as empresas eram células sociais. A partir do momento que você contribui para o desenvolvimento, para a prosperidade dessas células sociais, dessas empresas, você contribui para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, por isso, a contabilidade é uma ciência social e não uma ciência exata, como algumas pessoas erroneamente acreditam. E o objetivo principal da contabilidade é transformar dados, tá, em informações. Então, basicamente, nosso principal objetivo como contadores é esse: transformar dados em informações. E aí eu pergunto, né, obviamente eu não vou conseguir ouvir a resposta de vocês, porque essa palestra está sendo gravada anteriormente, mas eu peço que vocês tentem imaginar na mente de vocês qual seria então a diferença de dados para informações, né? Será que são a mesma coisa? Muitas vezes os leigos no assunto, né, acabam usando dados e informações como sendo sinônimos, quando na verdade não o são, né? E qual seria então a diferença de dados para informações? Bom, basicamente o dado ele é aquele elemento que não possui significado. Então ele não possui significado. A partir do momento que você agrega um significado para ele, ele vira uma informação. Vamos dar um exemplo prático de como que seria isso daí, tá? Então vamos dizer o seguinte: digamos que eu fale para vocês que uma empresa, tá? Vamos colocar aqui uma empresa X, uma empresa qualquer, ela teve um faturamento anual em 2019 de R$1 milhão. Tá? Então, uma empresa fictícia que a empresa X teve um faturamento de R$1 milhão. Eu pergunto para vocês, será que isso é bom ou ruim? Eu não tenho como saber. Por quê? Ela pode ter tido um faturamento de R$1 milhão, mas ter tido custos e despesas de R$1,2 milhão. Então, ela teria, no final do exercício, um prejuízo de R$200 mil. Então, seria ruim esse faturamento de R$1 milhão. No entanto, se ela tivesse faturamento de R$1 milhão e tivesse custos e despesas no valor de 500 mil, né, 1 milhão menos 500 mil, ela teria um lucro de R$500 mil, seria bom. Então, por que eu não consigo identificar se esse faturamento de R$1 milhão é bom ou ruim? Eu não consigo tomar decisões apenas com esse dado, né, que a empresa teve um faturamento de R$1 milhão. Porque isso não é uma informação, isso é um dado. Então, o dado ele não possui significado. Eu não preciso de contabilidade para ter esse dado, eu não preciso de contabilidade para saber que a empresa faturou R$1 milhão. Basta que eu some todas as notas fiscais de saída da empresa que eu vou saber quanto foi o faturamento dela. Isso por si só não é contabilidade. Agora, o que a contabilidade vai fazer? Vai pegar esse dado, esse faturamento de R$1 milhão, e vai agregar junto com outros dados, como por exemplo os custos, as despesas, tá? Vai calcular uma DRE, por exemplo, que aí sim seria uma informação. Então, na DRE, eu tenho informação trabalhada, eu consigo verificar que esse faturamento de R$1 milhão me gerou no final do exercício um lucro de 500 mil. Esse lucro foi superior ao do ano passado, o que significa dizer que a empresa aumentou a sua participação de mercado, enfim. Aí sim você pode trabalhar o dado para que ele vire uma informação e essa informação você vai utilizar na sua consultoria, você vai utilizar para que os gestores consigam tomar decisões na sua empresa. Então veja que na sua essência a contabilidade não é uma ciência voltada para gerar DARF, não é uma ciência voltada para enviar declaração. Nós fazemos isso também, mas o principal objetivo da contabilidade, a principal função da contabilidade é e sempre foi a de gerar informações úteis para a tomada de decisão. Então podemos dizer que a contabilidade, na sua essência, já nasceu consultiva. A contabilidade já nasceu para prestar consultoria para as pessoas, para os seus usuários. Ok? Então, basicamente, a contabilidade funciona dessa forma aqui. Lembrando que esse quadro, a fonte está aqui embaixo, tá? Foi tirada de um livro do José Carlos Marion, de Contabilidade Empresarial. E, basicamente, então, você vai ter a coleta de dados. Esses dados, como eu falei anteriormente, são
enfim, dados que não possuem significado, como, por exemplo, notas fiscais, cupons, recibos, que por si só não dizem nada, não tem muito significado para os gestores. A partir do momento que esses dados, então, são processados pela contabilidade, você vai emitir as informações, que seriam os seus relatórios. Então, você tem, por exemplo, as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, DMPL, DVA, DRA, enfim, as demonstrações como um todo, e relatórios gerenciais também, que podem ser emitidos pela contabilidade a título de relatórios de custo, fluxo de caixa diário, esse tipo de relatório auxiliar. Isso, então, vai ser utilizado pelos usuários, que, é claro, podem ser internos ou externos. Então, vejam que, novamente, eu reforço, a contabilidade já surgiu como uma forma de você ter essa consultoria para os usuários, para que os usuários tenham informações necessárias para que tomem as suas decisões. Okay? Então, passado esse conceito inicial de contabilidade, vamos falar então rapidamente sobre um breve histórico, tá? Como que a contabilidade surgiu, para que a gente possa perceber que já desde o seu surgimento, desde que a contabilidade se iniciou, ainda antes de ela se tornar uma ciência, ainda nos seus primórdios, a contabilidade já surgiu como uma forma de prestar informações úteis para a tomada de decisão. Então a gente vai fazer aqui um breve histórico sobre a contabilidade. É claro que a gente não vai entrar em muitos detalhes, isso não é uma aula de teoria da contabilidade, de história da contabilidade, longe disso, mas apenas para a gente verificar que, desde o seu início e até hoje, a contabilidade já surgiu com esse objetivo de prestar informações, de ter um viés consultivo dentro das informações geradas. Então, já logo no início, quando a contabilidade iniciou, e eu ressalto aqui, eu coloquei uma citação do Sérgio Gildíssibus, que fala que a contabilidade é tão antiga quanto o homem que pensa. Então, quando o homem primitivo, quando o homem das cavernas, e não se sabe ao certo, tá, quando que a contabilidade surgiu, existem algumas divergências entre autores. Eu, particularmente, sigo uma linha que diz que a contabilidade surgiu em 18.000 a.C., ou seja, cerca de 20 mil anos atrás. Então, até então, aquele homem primitivo, o homem das cavernas, como nós podemos ver aqui nessa charge, nessa ilustração, a partir do momento que ele deixou de ser sedentário, tá? Pessoal que... Melhor, a partir do momento que ele deixou de ser nômade, pessoal aí que é estudante de contabilidade, que saiu agora do ensino médio, deve lembrar dessas aulas de história. Então, o homem, inicialmente, ele era nômade, ele ia de local em local, então ele ia para determinado local, ele consumia tudo que tinha ali de animais, de frutos, etc. Terminava de consumir, ele ia para outro local e assim sucessivamente. Então ele ficava migrando de um local para o outro. Até que chegou no momento da evolução na pré-história ainda, que o homem decidiu se fixar em determinado local, ele começou então a plantar, ele começou a criar animais, ele passou a ser sedentário. Tá? Então quando a gente fala que o homem primitivo passou a ser sedentário, não é porque ele ficou só em casa assistindo Netflix sem fazer academia. Ele ficou sedentário porque ele se fixou num local só, ele deixou de ser nômade. Então, a partir do momento que ele se tornou sedentário, ele passou a criar animais, ele passou a ter plantações e começou a ter noções de patrimônio. Então, ele começou a verificar que aquela caverna na qual ele morava, por exemplo, era dele e não do vizinho que morava na caverna ao lado. Ele começou a ver que aqueles animais que ele cuidava eram de sua propriedade e não do vizinho que morava na caverna ao lado também. Então ele precisava de ferramentas para controlar esse patrimônio. Imagina que você era um homem primitivo desse, que você era um homem das cavernas e que você queria controlar, por exemplo, quantas ovelhas você tinha no seu rebanho. Hoje em dia é fácil, né? Se eu quiser controlar quantas ovelhas eu tenho, eu vou no computador, ligo o Excel, faço uma planilha de ovelhas, né? Morreu uma ovelha, eu tiro, nasceu uma ovelha nova, eu incluo e assim sucessivamente. Você consegue fazer facilmente esse tipo de controle hoje em dia. Mas imagina na época que não existia Excel, não existia computador, não existiam planilhas, nem número ou escrita existia ainda. Como que você pode fazer então para controlar sem ter nem números sendo inventados ainda? Então o que ele fez? Ele criou um sistema em que ele utilizava fichas de barro, como essa que a gente está vendo aqui nessa ilustração, e para cada ovelha que ele tinha, ele colocava uma ficha de barro, para cada ovelha que morria ou que ele trocava, ele tirava uma ficha de barro. Então, ele não tinha noção de número ainda, então se ele tinha 30 ovelhas, por exemplo, ele não sabia que ele tinha 30 ovelhas, porque o número 30 literalmente não tinha sido criado ainda, mas ele sabia que a quantidade de fichas que ele tinha ali naquele local era a quantidade de ovelhas que ele possuía. Então vejam que é aí que surgiu a contabilidade, já era um sistema de controle de inventário, já era uma forma de contabilidade consultiva para que ele pudesse ter uma noção do seu patrimônio, antes mesmo da criação dos números, antes mesmo da criação das escritas. Inclusive, hoje, muitos historiadores falam que
a escrita, que os números abstratos, né, essa contagem numérica, surgiu a partir da contabilidade. A contabilidade foi a mola propulsora para que mais tarde pudesse surgir a escrita, pudesse surgir a contagem abstrata e, consequentemente, a matemática. Então, a contabilidade não veio da matemática, pelo contrário, a matemática veio da contabilidade aí nesse sentido. Avançando um pouquinho, tá? Então nós temos aqui algumas situações, ainda na pré-história, ainda antes de nós entrarmos na antiguidade, nós temos alguns registros contábeis, alguns registros históricos que mostram contabilidade nesse período. Então nós temos antigas cidades da Suméria, alguns registros contábeis, como esse que nós estamos vendo aqui. Eles utilizavam, como eu falei, fichas de barro para fazer esse controle. E, como eu disse também, hoje em dia os historiadores eles consideram que a contabilidade foi a mola propulsora para a criação da escrita e para a contagem abstrata. Ok? Essas fotos que nós temos aqui são fotos do Museu de Louvre. Então, lá no Museu de Louvre, em Paris, você tem algumas representações, alguns itens que foram encontrados realmente por historiadores e que mostram alguns exemplos de fichas que eram utilizados. Veja que essas fichas são diferentes uma da outra, é porque cada ficha dessa representava um tipo de bem. Então, se ele tinha uma ovelha, uma vaca, um boi, né, enfim, todos aqueles animais que ele possuía no seu rebanho, eles eram então considerados cada um com uma ficha diferente para você poder fazer essa diferenciação do seu inventário. Então, já era um controle de inventário muito antes da invenção da escrita e mesmo da invenção dos números. Avançando um pouquinho, né, saindo da pré-história, entrando na antiguidade, já após a invenção da escrita, nós temos alguns registros contábeis interessantes na Mesopotâmia, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Você já tem alguns registros de livro-razão, de orçamento, de apuração de custos. Tá? Então vejam que 4.000 anos atrás já existia essa contabilidade consultiva. Então, muito mais do que atender o fisco, até porque naquela época, enfim, era tudo muito mais simplificado, mas os comerciantes, os empresários da época, eles já tinham essa vontade de controlar o seu patrimônio e já existiam alguns registros primitivos, é claro, mas alguns registros de livro-razão, de orçamento e de apuração de custos bem interessantes. No Egito, nós tivemos a criação do papiro, então, que basicamente era um papel, tá, rudimentar. Então surgiram os primeiros livros de contabilidade em papel realmente. E nós tivemos a criação de uma moeda como base de valor. Então, a contabilidade passou a ser monetária como ela é feita atualmente. Você não registrava mais item por item individualmente, mas registrava tudo monetariamente, com o valor que cada item possuía. E em Roma, nós tivemos um avanço muito grande na contabilidade pública, né? Eu coloquei aqui uma representação. Isso aqui é uma obra de arte romana em que você tem exatamente um comerciante pagando os seus tributos com base na escrituração contábil que foi realizada no período. Tá, então, houve um avanço prodigioso aí na contabilidade pública, na contabilidade fiscal, durante o Império Romano. Entrando então na Idade Média, e logo no finalzinho da Idade Média, no Renascimento Cultural, nós tivemos a Revolução Comercial no século X ao século XIV, que foi quando acabou-se o feudalismo e então o capitalismo começou a prosperar de forma mais eficiente. Só para a gente relembrar novamente, lá das aulas de história, sem entrar em muitos detalhes, mas durante a Idade Média viveu-se o feudalismo. No feudalismo houve muito pouca atividade comercial, porque as pessoas moravam em feudos que eram governados pelos senhores feudais. Então era um trabalho praticamente escravo, né? Chamavam de vassalos. Então os vassalos trabalhavam para o senhor feudal, recebiam muito pouco pelo trabalho e basicamente não tinham muitas relações comerciais. Com a queda do feudalismo, houve a Revolução Comercial. Os burgueses, né, a burguesia começou a se desenvolver mais na Europa, então você teve um desenvolvimento da atividade comercial, do capitalismo, e houve então a necessidade de você ter ferramentas contábeis mais precisas para controlar essas relações comerciais. Veio também nessa época, com o avanço da burguesia, do capitalismo, a criação, o surgimento das empresas de maior porte, então as empresas começaram a se desenvolver mais. Consequentemente, essas empresas precisavam produzir mais, precisavam vender mais, se expandir e precisavam de dinheiro para fazer isso, então começaram a surgir os primeiros bancos, as primeiras instituições financeiras nesse período. A propagação do conhecimento tornou-se muito maior e iniciou-se então a necessidade de você ter ferramentas contábeis mais eficientes. Foi quando surgiu então o método das partidas dobradas, que surgiu justamente para que você pudesse escriturar a contabilidade dessas empresas de forma mais precisa. Então, pelo método das partidas dobradas, que com certeza todos vocês aí que estão assistindo conhecem,
o total do débito tem sempre que bater com o total do crédito, ou seja, as aplicações sempre têm que bater com o total das origens. Então isso mostra que tornou-se mais seguro você fazer contabilidade, porque qualquer erro que fosse identificado, qualquer falha na contabilidade ia ser acusado, porque o total dos débitos não ia bater com o total dos créditos. Então a contabilidade ficou mais rápida, porque você fazia 2 lançamentos simultaneamente, débito e crédito, e além de ficar mais rápido, ficou mais preciso, mais seguro, porque você tinha a certeza de que todas as aplicações de recurso a débito estavam batendo com as origens de recurso a crédito. Então, as partidas dobradas vieram com uma forma de você poder ter uma contabilidade mais consultiva já nessa época da Idade Média. E aí foi quando surgiu a contabilidade moderna. Tá? Em 1494 nós tivemos a criação do livro Summa de Arithmetica Geometrica Proportione e Proportionalità. Peço desculpas pelo meu italiano um pouquinho enferrujado, mas basicamente ele significaria resumo de aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade, que em 1494 foi criado pelo Frei Luca Pacioli. Tá? É um livro que tem extrema importância para a história contábil, foi o livro que deu início à contabilidade moderna, e não só para a contabilidade, mas para a humanidade como um todo, porque Luca Pacioli não criou o método das partidas dobradas, ele apenas publicou, inclusive no próprio livro, eu já tive a oportunidade de ler esse livro em inglês, tá, numa tradução que fizeram para o inglês, e no próprio livro Luca Pacioli fala que não foi ele que criou o método, pelo contrário, é um método que já era utilizado ali no norte da Itália, em Veneza, mas Luca Pacioli foi responsável por publicá-lo em um livro e fazer com que esse método fosse expandido para o resto da Europa e depois, com as grandes navegações, para o resto do mundo também. Tanto que até hoje nós utilizamos na nossa contabilidade o método das partidas dobradas. E é tão importante esse método que eu vou até mostrar uma curiosidade para vocês. Esse livro foi publicado do Luca Pacioli em 1494 e é tão importante esse livro para a humanidade como um todo, o método das partidas dobradas em si, para a humanidade como um todo é tão importante que quando esse livro fez 500 anos de publicação, né, ele foi publicado em 1494, então em 1994, quando foi aniversário de 500 anos desse livro, a Itália publicou uma moeda especial comemorativa relacionada aos 500 anos da publicação desse livro do Luca Pacioli. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ligar aqui. Pode verificar aqui essa moeda aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas é uma moeda comemorativa com a cara do Luca Pacioli. Tá? Comemorando, então, aqui. Essa aqui é a cara do Luca Pacioli. Luca Pacioli, 1494 e 1994. Então, foi uma moeda que foi lançada justamente para comemorar os 500 anos dessa obra tão importante para a contabilidade e para a humanidade como um todo, né? Já que difundiu o método das partidas dobradas para o resto do mundo. Também foi nessa época que surgiu a primeira escola do pensamento contábil, que foi o contismo. Tá? E a partir então da obra do Luca Pacioli, da criação do contismo, enfim, de escolas de pensamento contábil, etc., a contabilidade passou a evoluir com uma velocidade muito superior, muito maior. Então, entrando na Idade Moderna, né, após a criação aí do método das partidas dobradas, a expansão dele para o mundo inteiro, já no século XIX, a contabilidade passou a ser uma ciência oficialmente, lá na Academia de Ciências de Paris, passou a considerar a contabilidade como uma ciência autônoma. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que a contabilidade é, sim, uma ciência, independentemente da parte técnica, etc., mas a contabilidade ela possui esse viés científico. No século XX e século XXI, nós tivemos, então, a globalização, internacionalização de mercados, o avanço tecnológico expressivo e, enfim, desenvolvimento econômico, as crises mundiais agora recentemente, nós estamos passando por uma crise, acabamos de sair de uma crise econômica mundial. O Brasil, particularmente, né, entrou numa crise muito grande aí em 2015 para cá. Quando nós estávamos começando a nos recuperar economicamente, veio essa Covid-19, a questão da pandemia, do novo coronavírus, e isso fez com que surgisse uma nova crise econômica e as empresas e os escritórios de contabilidade, é claro, precisaram se reinventar. Então, tudo isso daí fez com que a contabilidade evoluísse cada vez mais. Percebam que, historicamente, a contabilidade sempre evolui a partir do momento em que você tem necessidade mais de informações. Então, a contabilidade
desde o início, desde lá do homem primitivo, quando ele criou as fichas de barro para representar o seu patrimônio, já tinha essa essência de prestar informações úteis para a tomada de decisão. Isso serve até hoje. Então, muitas empresas precisam de informações precisas para poder enfrentar essas crises mundiais que nós vivemos atualmente. Então, o perfil do profissional contábil no Brasil, tá, foi bastante alterado então, recentemente. E a gente vai comentar então um pouquinho agora, já que nós já falamos dessa evolução histórica, como que se encontra hoje o perfil do profissional contábil atualmente. Ok? Bom, então agora vamos continuar falando sobre o perfil do profissional contábil. Agora que nós já fizemos essa retrospectiva da parte histórica, vamos falar como que se encontra o perfil do profissional contábil hoje e, é claro, dando ênfase no nosso país, no Brasil. Bom, então com a evolução econômico-social, tá, nas últimas décadas, a exigência do mercado aumentou, então o mercado ficou muito mais exigente e isso, é claro, reflete também na contabilidade, de forma com que o cuidado com as obrigações principais e acessórias, ou seja, basicamente você emitir DARF para o seu cliente, você fazer declarações, isso não é mais o mais importante, não é o principal trabalho do contabilista, do contador atualmente. A gente vai falar sobre isso mais adiante também. Então, com a evolução tecnológica, boa parte desse trabalho relacionado com as obrigações fiscais está sendo substituído por máquinas. A ideia é que o contador seja muito mais consultivo, no sentido de realmente ajudar no dia a dia da empresa, ajudar os gestores a tomar decisões, do que ficar simplesmente no seu escritório cumprindo obrigações acessórias e obrigações fiscais. Então, mais do que nunca, o contador precisa ser um profissional proativo, produzindo informações que auxiliam os gestores na tomada de decisão. Isso é uma mudança de paradigma para muitos contadores. Tem muito contador que passou a vida toda simplesmente no seu escritório, com perdão da expressão, com a bunda sentada na cadeira, apenas fazendo declarações, preenchendo fichas, preenchendo guias para mandar para os clientes, quando na verdade o perfil que nós queremos do contador hoje é outro. O mercado exige um perfil diferenciado, um perfil de um contador mais consultor, mais consultivo. Bom, eu coloquei então uma tirinha aqui, que é uma tirinha do personagem Gilbert, que é o personagem do Scott Adams. Tá? Quem não conhece eu recomendo, que é bem interessante, é bem engraçado e fala sobre o dia a dia empresarial, sobre o dia a dia nas empresas. E nessa tirinha o Gilbert vai para o setor de contabilidade. Então o chefe do Gilbert chega e fala para ele, olha, Gilbert, vá até o setor de contabilidade e descubra o que esses gráficos significam, porque ele não entendeu o que dizia nos gráficos. E aí o Gilbert fica com medo e fala, não, por favor, eles não são nem humanos. E aí aparece o setor de contabilidade aqui em cima, tá? Setor de contabilidade, que você pode ver que é uma masmorra. E aí o chefe, provavelmente o contador, que aqui é representado por um bruxo, fala, não gostei dele. E aí um goblinzinho aqui, um monstrinho, que provavelmente deve ser o estagiário da contabilidade, fala, novidade, contador não gosta de ninguém. Né? E aí continua a tirinha. Aí o Gilbert chega no setor de contabilidade, que é uma masmorra, tem uma caveira aqui para ninguém entrar, para ninguém se aproximar da contabilidade. Aí ele fala, bom, tem uma caveira na porta, deve ser o departamento de contabilidade. E aí ele pergunta para o estagiário, eu preciso fazer algumas perguntas sobre essa demonstração contábil. O que o estagiário faz? Ele vai receber bem o Gilbert, vai colocar ele para sentar, dar um café, vai chamar o contador, para que o contador possa tirar as dúvidas que ele possui, possa fazer uma consultoria com o Gilbert. É claro que não, ele amarra o Gilbert em corrente de ferro, leva para o contador, e aí o Gilbert pergunta para o contador, cheguei a uma hora ruim? E ele fala, sempre é uma hora ruim, sempre é uma hora ruim para a contabilidade. Bom, essa tirinha, né, embora possa até doer no nosso calo, mas é uma tirinha que faz uma crítica ao contador guarda-livros, que é aquele profissional que basicamente só faz guardar livros, só faz preencher declaração, que não auxilia na gestão dos negócios. É uma tirinha antiga, de 1980, então realmente naquela época nós tínhamos muitos contadores que só faziam isso, que só faziam a parte burocrática, que só faziam realmente atender às demandas do fisco sem se preocupar com auxiliar os gestores, com auxiliar os seus clientes realmente na tomada de decisão. Então aqui a gente pode fazer um paralelo interessante dessa relação entre o guarda-livros e o contador consultor, e o contador gestor que vai realmente ajudar os seus clientes na tomada de decisão. Vou passar aqui. Bom, então atualmente, basicamente, não existe mais espaço no mercado para esse guarda-livros, tá? Então esse contador aqui antigo, que você
só fazia cuidar de livros, gerar guias. Esse contador hoje em dia não tem mais espaço no mercado de trabalho. Nós precisamos então de um contador contemporâneo, de um contador consultor. Tá? E quais seriam as características que definem esse contador consultor? Primeiro, nós temos, por exemplo, a proatividade. Então, você tem que ser um profissional proativo, você tem que ir atrás do seu cliente para que você consiga visualizar o problema antes do problema acontecer, não ser um contador que só faz apagar incêndio. Então, realmente, ter a proatividade de dar sugestões, de dar dicas para os seus clientes, isso é muito importante. Você tem que ser um líder, porque você precisa de uma equipe que vai te ajudar realmente a prestar essas informações, você precisa de uma equipe, você precisa ter uma característica de liderança para poder gerir essa equipe de forma correta. Educação continuada, porque o tempo todo as coisas mudam na contabilidade. Com essa crise agora, então, que a gente fale, né? Eu acho que quem for contador, quem tiver escritório de contabilidade, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Durante essa crise, o mundo inteiro parou, entrou em quarentena, mas os escritórios de contabilidade continuaram trabalhando, se não tanto quanto antes, ainda mais, né? Porque surgiram quase todos os dias instruções normativas novas, resoluções novas, e nós precisamos estar sempre atualizados para poder levar isso aos nossos clientes. Bom relacionamento interpessoal, você saber lidar com o seu cliente, você saber participar de reuniões, propor reuniões, conversar, isso é muito importante. Conhecer o mercado e as empresas para as quais você presta serviço e ter uma visão holística e sistêmica, ter uma visão do todo do que acontece na empresa e de como a empresa funciona através de um sistema. Qualquer parte desse sistema, qualquer setor dessa empresa, desse sistema que não funcione, vai fazer com que você não consiga alcançar o objetivo. Então, entender que a empresa funciona como um grande sistema em que todas as partes devem funcionar corretamente para que você alcance o objetivo geral. Que, no caso, é a empresa dá lucro, né? E aí eu coloquei aqui alguns desafios que nós temos no século XXI e que nós, como contadores, precisamos enfrentar se quisermos realmente ser contadores consultores. Primeiro, a questão da convergência das normas contábeis aos padrões internacionais. Isso é algo que o Brasil está bem avançado. Geralmente a gente fala que o Brasil é atrasado em muitas coisas, mas nisso o Brasil está bem avançado. Então você tem essa convergência da contabilidade local aos padrões internacionais, quase que 100% já feita aqui no Brasil. Então, basicamente, os mesmos padrões que nós utilizamos aqui são os padrões que são utilizados na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, né? Dessas empresas que já utilizam os padrões internacionais. Isso é um bom diferencial para o contador brasileiro. Outro ponto que nós precisamos tratar bem, a questão da contabilidade, especial para os graduandos em contabilidade, para os acadêmicos que estão assistindo essa palestra, é que existe muito excesso de formação na área fiscal e tributária aqui no Brasil. E pouca formação nessa área de contabilidade gerencial, de controladoria. Então, tem muitos contadores que só se preocupam com essa parte fiscal. É claro que a parte fiscal é importante. É importante você conhecer SPED, social, o SF, SD, porque isso faz parte do nosso serviço. Só que essas áreas cada vez mais estão sendo substituídas por máquinas, por computador. O que realmente é o nosso futuro profissional é a parte gerencial, é a parte consultiva, é você realmente vender informações, porque isso não tem computador que substitua. Então, você precisa, é claro, saber o básico que você tem que ter de conhecimento acerca de SPED, acerca de SF, acerca de social, porque é claro que isso vai ser importante para o seu dia a dia profissional. Afinal de contas, nós precisamos cumprir as suas obrigações, mas você não pode se especializar apenas nisso. Então, se possível, faça um MBA também, faça uma especialização nessa área de administração, de gestão, porque isso vai agregar muito valor para você como profissional na área consultiva. E a parte da informatização da contabilidade. Até na parte fiscal, nós temos já os PEDs, o E-Social, então tudo está migrando para essa parte de informática. Então, se você é um contador um pouquinho mais antigo, se você tem dificuldade ainda com essa parte de informática, corra atrás, se especialize, porque isso é muito importante. Até porque você logo vai concorrer com os contadores da geração X, Y, Z, né, que estão se formando aí no mercado, que são aquelas pessoas que já nasceram com computador, com videogame, que têm uma facilidade muito grande com essa parte de tecnologia. Então, se você não se adaptar, você vai acabar se prejudicando e vai acabar perdendo espaço no mercado. Então, corra atrás ainda quem tem dificuldade em trabalhar com informática, porque a contabilidade está cada vez mais nessa parte mais burocrática, se focando para essa área de computador, de informática. E aí, justamente sobre isso, vamos falar agora um pouquinho sobre o contador no mundo 4.0. Tá? O que seria esse mundo 4.0?
Eu coloquei aqui rapidamente só para a gente poder fazer uma situação histórica, mas sem entrar em muitos detalhes. Nós tivemos, então, historicamente falando, os historiadores consideram 4 revoluções industriais. A primeira delas, lá no século XVIII, foi a criação das máquinas a vapor. Então, com a criação das máquinas a vapor, a mecanização, você conseguiu produzir muito mais. Em seguida, nós tivemos a criação das máquinas elétricas, da eletricidade, que aumentou também a capacidade produtiva das empresas, começou-se a produzir muito mais, começou-se a ter muito mais facilidade para se produzir, para você ter mais geração de produtos. Em seguida, nós tivemos a criação da informática. Então, a informática ajudou também na parte industrial das empresas, fez com que você tivesse um controle mais bem feito dos seus custos, um controle mais bem feito do que você vai produzir, começou-se a utilizar máquinas já com uma primitiva inteligência artificial. E hoje em dia nós temos, então, a 4ª revolução industrial, que é a qual nós estamos passando atualmente, que é não só a questão da informática, mas sim a convergência e a sinergia da tecnologia da informação com a internet. Então, hoje em dia, nós não temos apenas máquinas trabalhando, apenas a informática por si só trabalhando nas empresas, nas indústrias. Mas nós temos também computadores, máquinas, robôs interligados através da internet que conseguem fazer, por exemplo, um empresário aqui no Brasil consegue controlar a sua produção na China através da internet hoje em dia. Então você tem esse controle feito através dessa sinergia, dessa convergência da tecnologia da informação, coisa que não existia há 20 anos atrás. Você já tinha computadores, você já tinha sistemas de informática, mas eles não tinham essa convergência, essa sinergia que nós temos atualmente. Em tempos de crise, de pandemia, essas ferramentas convergidas, cinéticas, fizeram com que muitas empresas conseguissem manter a sua atividade mesmo nesse período de quarentena. E aí, fazendo um paralelo com a contabilidade, eu considero que nós tivemos também 4 revoluções contábeis, 4 revoluções tecnológicas na contabilidade. Essas revoluções contábeis, que eu chamo, elas não coincidem necessariamente com a revolução industrial, mas elas têm essa similaridade. Então, a primeira revolução contábil que eu posso considerar a nível de informação foi a criação do método das partidas dobradas, como nós falamos, lá entre o século XIII e século XIV, na Europa, você teve a criação do método das partidas dobradas, ali com a publicação do Luca Pacioli e tudo, e esse método fez com que a contabilidade se tornasse mais eficiente, menos suscetível a erros e mais rápida. Então, foi a primeira revolução contábil. Tanto que até hoje nós utilizamos, é claro que hoje no computador, mas até hoje nós utilizamos o método das partidas dobradas, no qual o total do débito tem que ser igual ao total do crédito. Então, foi realmente a primeira grande revolução contábil que nós tivemos na nossa história. Em seguida, nós tivemos a escrituração por máquinas de contabilidade. Então, já no século XX, até no finalzinho do século XIX, você teve a criação das primeiras máquinas de contabilidade. Veja que não são computadores, não são também máquinas de escrever, são máquinas de fazer lançamentos contábeis. Hoje essas máquinas literalmente são peças de museu. Se você for lá em Brasília no Museu da Contabilidade, no CFC, você tem essas máquinas para você poder visualizar e verificar como que nossos antepassados faziam contabilidade. Então eram máquinas de contabilidade que nem se comparam com os programas que nós temos hoje, com o computador, mas já facilitavam o trabalho, já tornavam o trabalho muito mais rápido do que você ter que escriturar manualmente os livros de contabilidade. Então foi a segunda revolução contábil. A terceira revolução contábil, ali já na década de 1980, 1990, até início dos anos 2000, foram os sistemas offline de contabilidade. Então já eram sistemas no computador, em que você podia editar se tivesse alguma coisa errada, você podia corrigir, você podia imprimir, enfim, você podia fazer backup. Então já eram sistemas informatizados que agilizaram muito o trabalho do contador, mas ainda assim eram sistemas offline. Então muitas vezes você tinha que fazer a contabilidade no sistema, imprimir depois os livros contábeis e levar na Jusepa para autenticar. Tá? Então essa seria a terceira revolução contábil. A quarta revolução contábil, que é a que nós estamos vivendo atualmente, são ainda sistemas de informática, só que são sistemas de informática de contabilidade online e integrados. Então, os sistemas hoje, primeiro, que os livros, 99% deles já são digitais, então você faz o livro digitalmente no seu sistema já, manda através do SPED online para a Receita Federal a informação, sem precisar imprimir, sem precisar autenticar na junta comercial fisicamente aquele livro. E, além disso, são sistemas que são integrados com o seu próprio cliente. Então, a maioria dos sistemas hoje, eles trabalham na nuvem,
eles permitem que você puxe os dados relacionados com a venda, a emissão de nota fiscal, as despesas, os custos, automaticamente do sistema do seu cliente para o seu computador. Então são sistemas integrados, online, que facilitam muito mais o trabalho, deixam muito mais dinâmico e fazem com que você tenha um custo menor, tenha uma necessidade de uma equipe menor também no seu escritório e você perca cada vez menos tempo com essa parte burocrática do seu trabalho. Já existem hoje, inclusive, sistemas que usam inteligência artificial para fazer lançamentos contábeis e com 99% de precisão de lançamentos. Então a tendência é que cada vez mais a parte braçal, a parte burocrática da contabilidade fique com as máquinas e nós contadores nos especializemos cada vez mais na parte da contabilidade consultiva realmente, você prestar informações úteis para a tomada de decisão. Bom, então essa quarta revolução contábil trouxe, como eu falei, contabilidade digital por blockchain. Blockchain é uma ferramenta que permite que essas informações fiquem seguras, fiquem criptografadas, tá? E você não possa alterar os registros contábeis. Então, registros contábeis, no momento em que é fechado aquele livro, ele não pode ser alterado. Então, tem tanta segurança, se não até mais, do que um livro físico que você tinha anteriormente. E a contabilidade hoje é em tempo real. Explica que o meu débito é o seu crédito. Então, por exemplo, quando você tem sistemas mais modernos, quando o fornecedor ele vende a mercadoria para o seu cliente, na hora que o fornecedor vendeu a mercadoria, ele fez o lançamento contábil dele, esse lançamento contábil dele vai ser importado pelo seu sistema, e você já faz o andamento da contabilidade assim mesmo. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido, e você tem um custo muito menor com essa contabilidade se ela for integrada dessa forma. Como eu falei, temos sistemas que já usam inteligência artificial, então esse Big Data, né? Big Data que a gente tem aí, ele seria basicamente você pegar várias informações, vários lançamentos contábeis, a inteligência artificial vai estudar esses lançamentos contábeis e vai fazer automaticamente eles dali por diante. Então, como eu falei, existem sistemas que fazem isso já hoje e com uma taxa de acerto muito alta, tá? Acima de 99%. Temos a internet das coisas, que são objetos conectados pela internet, o RPA, né, que é o Robotic Process Automation, que é você automatizar ali através de robôs a sua contabilidade. E quando a gente fala robôs, não é necessariamente como na figura aqui, não é necessariamente você ter um robô sentado no computador fazendo as coisas como nos Jetsons, por exemplo, naquele desenho. Não, o robô ele é um sistema de computador, dentro do seu computador mesmo, que vai, com a inteligência artificial, fazer esses lançamentos para você. Isso está cada vez mais se tornando comum. Como eu falei, já existem sistemas aqui no Brasil que fazem esse tipo de processo, e a tendência, a ideia, é que cada vez mais o trabalho do contador deixe de ser braçal, deixe de ser operacional e fique realmente na mente, na questão da consultoria, de você prestar informações úteis para a tomada de decisão. E aí eu trouxe aqui um estudo que é da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que, inclusive, esse site você pode acessar, é só jogar no Google Will Robots Take My Job, que você vai encontrar o site. Então, esse site foi montado com base nesse estudo da Universidade de Oxford, e lá ele mostra a tendência que as profissões têm de serem substituídas por contadores. Certo? E aí, se você for analisar nesse site, você vai ver que as profissões de contabilidade voltadas à escrituração contábil, elas têm uma probabilidade muito grande de serem extintas por computadores nos próximos anos. Porém, as profissões relacionadas com analista contábil, com consultor contábil, essas têm uma probabilidade muito pequena, de acordo com o site, com o Will Robots Take My Job, tem uma probabilidade muito pequena de serem substituídas por computadores, simplesmente porque a parte braçal da contabilidade, a parte da escrituração, essa é facilmente substituída por máquinas, por sistemas, mas a parte da consultoria, de você realmente produzir informações úteis para os gestores, isso muito dificilmente vai ser eliminado por computadores, porque a máquina não tem a capacidade de pensar, de raciocinar e de ser criativo como o ser humano possui. Então, essa parte da consultoria, essa sim é o futuro da contabilidade atualmente, e não a parte braçal, a parte burocrática. Então, basicamente, né, resumindo, essa parte braçal da escrituração contábil, essa parte operacional, realmente você ter que sentar e escriturar à mão ou no computador, os lançamentos contábeis, a débito e a crédito, isso está ficando cada vez mais para o passado. A tendência é que o contador se foque sempre na parte da consultoria, de você prestar informações, de você gerar relatórios e saber interpretar esses relatórios e passar isso para o seu cliente para que você possa vender essa consultoria. Esse contador que sabe fazer isso, esse contador consultor, ele vai ter sempre espaço no mercado de trabalho
e vai ter boa remuneração, porque poucos profissionais têm a capacidade de fazer esse tipo de procedimento. Agora, aquele contador que só sabe emitir DARF, né, o contador DARFeiro, o guarda-livros, esse não tem mais espaço no mercado. Esse, daqui a uns 5 anos, provavelmente, já não vai conseguir mais se manter e vai ter que se adaptar ao mercado ou ter uma aposentadoria prematura aí, por não conseguir mais espaço. Já que essas atividades, a tendência é que sejam substituídas cada vez mais por computadores e por máquinas. Bom, então vamos encerrar por aqui. Eu espero que todos tenham aprendido um pouquinho mais sobre a evolução do perfil do contador, né, desde o guarda-livros até hoje, esse contador consultor. E agradeço a atenção de todos vocês e espero que vocês aproveitem as próximas palestras também. Lembrando que vocês podem me acompanhar pelas redes sociais. Se inscreva no meu canal no YouTube, você pode acompanhar nossos programas, que é o Conexão Contábil. Toda semana nós temos programas novos para que você possa acessar, então acompanhe por lá também. Procure também no Instagram, tem o Instagram que é André Chalon, é só jogar André Chalon em qualquer rede social que você vai me encontrar. E quem quiser fazer alguns cursos online também, aproveito para recomendar nosso portal, que é o neoensino.com. E quem tiver interesse em alguma consultoria, algum serviço aqui em Belém do Pará, pode entrar em contato também pelo nosso site, que é www.belconta.com.br. Mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção, desejo excelentes palestras aí no futuro para vocês, no Pensar Contabilidade, e até a próxima. Tchau!